Fala, River People! Galera, vocês não têm ideia da quantidade de pedidos que eu tive para fazer o vídeo de hoje. Olha, várias vezes a gente tem que colocar um empreendimento que fica à beira-mar e a gente precisa de uma baita de uma foto de praia, ou se não mostrar a praia que tá na frente do empreendimento, e a gente quer fazer aquela areia fofinha, como se fosse real. Mas a areia fofinha começa a ficar molhada, porque a onda bate naquela areia e deixa ela molhada. E daí a gente tem o mar, e daí a gente tem ondinhas. E como é que a gente faz uma praia super realista dentro do 3D Max do Corona? Então hoje você vai aprender a fazer isso aqui, ó. Olha só essa imagem que tem aqui, é um preview, tá? E a gente já consegue aqui ver exatamente isso que eu falei, ó. A gente tem areia fofinha aqui, a gente tem areia molhada, a gente tem um encontro aqui com a água do mar, e a gente também tem esse foam aqui, né? Essa espuminha que fica quando a água tá chegando aqui na praia. Como é que a gente cria isso aqui tudo de maneira muito fácil e praticamente automática, não importando o formato da praia, se a onda é maior, se é menor? Eu vou mostrar isso aqui tudo pra vocês. Muita calma nessa hora. Vamos ao que interessa. Vamos ao tutorial. Uou, vamos lá então, gente. Antes de começar o tutorial, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal. Não custa nada. Se por um acaso você tiver interesse em assuntos de 3D, de renderização, de mercado imobiliário, lançamento imobiliário, arquitetura, design de interiores, tudo que tem a ver com a representação gráfica virtual desses ambientes, criação de cenários, enfim, é isso que eu ensino aqui nesse canal. E se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, tá? E vamos então ao tutorial. A primeira coisa que eu tenho que te dizer é que pra gente começar essa cena, primeiro eu quero mostrar como modelar a praia, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, e pra gente modelar isso aqui, eu vou começar criando então um plane, tá? E vamos dar a medida desse plane aqui, ó, de 10 metros, tá? Então 1000 centímetros por 10 metros, beleza? E esse plane aqui, ó, eu vou colocar a divisão dele, já tá? De 10 por 10. Então se a gente apertar F4 aqui, a gente vai ver que ele tem 10 divisões por 10 divisões. E esse cara aqui, eu vou chamar ele já de água, beleza? Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou clonar. Eu quero uma cópia, não uma instância, e vou chamar de areia, beleza? E essa areia, como já está selecionada, eu vou vir aqui no eixo Z e vou colocar -2, tá? Então a gente vai ter aqui um plane bem pertinho do outro mesmo. Ó, mas tá vendo, né? Tem dois planes. A gente tem a água e aqui embaixo a gente tem a areia que eu coloquei 2 centímetros para baixo, beleza? Bom, feito isso, a gente tem que pensar o seguinte, né? A água, claro que a gente tem ondas e tal, né? Mas vamos pensar que a água ela é plana, né? Ela fica num lugar só. Então a gente não vai mexer na água. Eu vou pegar isso aqui e vou dar um hide, ok? E a areia já é diferente, né? Vou dar um hide aqui, vou voltar aqui pra água, na verdade, e vou mudar a corzinha dela, tá? Vamos botar uma cor tipo azul. Vou dar um hide aqui. E a areia, gente, ela começa mais alta, aqui perto da rua, perto das casas, e ela vai baixando e a água então encontra ela. Então a gente vai fazer o relevo, as elevações da parte de areia, a gente vai fazer na areia, obviamente, e não na água, tá? Eu vou descongelar aqui de novo, dar um hide, desesconder, na verdade, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse plane que tá aqui embaixo selecionado, que é a areia, vou converter ele para polígono, vou selecionar os vértices e vou pegar os vértices aqui da metade aqui, mais ou menos, ó, que tá aqui. E vamos trazer ele aqui pra cima, tá? Então tá -2, eu vou botar aqui 4. Beleza, ó. A gente já tem o mar, encostando na areia, tá? Acontece que assim fica tudo muito reto e tal, né? Então agora a gente pode dar uma brincada e ver de que maneira que a gente pode deixar isso aqui mais natural. Eu posso, por exemplo, pegar esses dois que tem aqui, ó, e trazer mais pra baixo. Pegar um que tem aqui ainda, trazer ainda um pouquinho mais para baixo para dizer que a água vai entrar até aqui, entendeu? Aqui vamos dizer que a gente quer que tenha uma duninha um pouco maior aqui assim, um pedacinho de areia maior para frente. Vou pegar esses outros dois aqui e vou descer ainda também. Então a gente vai ter assim uma entrada de água maior e uma entrada de água menor. E eu sei que agora tá tudo meio quadradão aqui, mas a gente vai dar um smooth depois pra gente ver como é que isso tá ficando, tá? Vou selecionar a areia aqui, venho aqui modificador e vou criar um turbo smooth. Tá? E eu vou botar aqui bastante, 4 aqui, só pra gente ver como é que está ficando, tá? Então a gente tem aqui, ó, um padrão de onda mesmo, né? Ó, vem aqui e se você achar que ainda não tá bom o suficiente, é só você voltar lá nos vertex e editar alguma coisa. Talvez assim, não, pô, esse aqui eu acho que ficou muito alto, eu quero baixar aqui, eu quero que a onda comece desde aqui assim, tá? Então
Então vamos lá, quando a gente der um smooth de novo, vai ficar assim. Então você cria aqui as ondas que você quiser, no comprimento que você quiser a sua praia, tá? O legal do que eu vou mostrar aqui no tutorial de hoje é que a gente não vai ter uma textura onde a gente vai pintar, por exemplo, e tem que ser mapeado de cima e tal, não, tá? A coisa vai ser procedural. Significa que depois que a gente texturizar tudo e a gente vai ter areia seca, areia molhada, mar, né? E ondinhas ali na frente. Depois, se a gente quiser voltar ali e editar e deixar as ondas em lugares diferentes, tudo vai acompanhar, tá? Isso é o mais legal e eu quero mostrar pra vocês aqui nesse tutorial. Mas eu acho que para um começo já tá bom, a gente já consegue ter noção aqui do formato de praia, tá? Bom, agora que a gente já tem a nossa praia modelada, eu vou me concentrar em criar o material da areia pra você, tá? Pra gente poder ter uma coisa que funcione, areia molhada, areia seca e de uma maneira procedural, que é o que importa, ou seja, depois você pode mudar as ondas de lugar, pode pegar esse material e aplicar em qualquer outra praia e vai continuar seguindo o encontro da água certinho, eu preciso te explicar como que funciona o Corona Distance, tá? Porque é ele que vai ser capaz de criar esse efeito pra gente. Eu vou criar aqui um material qualquer, Corona Physical Material, e vou vir aqui em Maps Corona e vou pegar o Corona Distance, tá? E esse Corona Distance, eu vou colocar ele no Base Color, que é o Diffuse. Por quê? Porque eu preciso mostrar para você visualmente qual é o efeito que o Corona Distance faz, para que você compreenda, né? Assim como tudo que eu gosto de explicar, eu quero que você entenda os porquês, né? E depois disso, a gente vai usar isso, de fato, no material que a gente vai criar, tá? Mas vamos lá. O Corona Distance funciona da seguinte forma. Ele tem 3 parâmetros aqui, tá vendo? Ó? Tudo que está perto ou encostando em algum objeto, tudo que está longe desse objeto, e esse color inside é tudo que está dentro do objeto. Que objeto? Bom, vamos pensar o seguinte, né? A gente vai aplicar esse material aqui na nossa areia, tá? Esse material aqui a gente vai aplicar na areia. E tudo que estiver perto do quê? Da nossa água. Então eu deixo a água selecionada, venho aqui no Corona Distance e digo, ó, distância a partir de onde? Distance from, eu clico no mais, como a minha água já está selecionada, ele já adicionou a água aqui. Ao fazer isso, eu vou gerar um preview de render aqui para você entender. Olha só o que ele fez. Tá meio cinza aqui, né? Mas tá bem mais escuro onde tá encostando na água, né? Só que olha só, eu vou dar um stop. Eu preciso criar um outro material, porque eu preciso que a nossa água fique transparente pra gente poder enxergar isso, tá? Depois a gente vai fazer a água com mais calma, mas agora eu pego aqui um Corona Physical Material mesmo. Eu até vou usar um preset já aqui, ó, de água e vou aplicar só para que a gente possa ver esse preview de render novamente. Tá aqui, ó. A gente tem a água, que dessa vez tá transparente aqui, né? A gente consegue ver através dela. A gente tá bem escuro onde tá encostando e onde tá ficando longe tá ficando branco. Só que não tá ainda da maneira que eu quero, porque a gente precisa vir aqui no nosso material do Corona Distance e fazer alguns ajustes aqui. Visualmente eu realmente quero que fique preto aqui, branco aqui, só que a distância tá 100. Imagina se eu usar aqui, por exemplo, 3. Olha só que legal. Então agora tudo que estiver encostando na água, eu posso depois, né, e a grande lógica, a sacada é essa, que eu vou dizer na verdade onde eu quero branco eu quero areia seca, onde tá preto eu quero areia molhada. É basicamente isso que a gente vai fazer. Só que para agora, para ficar muito mais rápido e muito mais fácil, a gente vai usar só no Color aqui, para primeiro definir essas distâncias e esses parâmetros e depois a gente usar esse mapa como base para o que a gente vai criar, beleza? Vamos lá. 3 é o suficiente? Não me parece ser o suficiente. Acho que tem que ser 4, 5 talvez. Já me parece aqui que tá ficando bem legal. Areia molhada e vai ficando seca, tá bom? Agora, além disso, a gente tem uma outra coisa, tá? Porque areia seca, onde vai ficar as cadeirinhas de praia, tudo, tá encostando na água, ficou molhada. Mas olha só embaixo da água, areia seca de novo, e embaixo da água a areia tem que ser molhada, né? Se a gente for utilizar uma água bem transparente, a gente vai ficar vendo areia seca debaixo da água, isso não vai funcionar. E é por isso que a gente tem esse color inside aqui, ó, que nesse caso aqui está vermelho. Só que ele não tá em lugar nenhum aqui. Por que que não tá em lugar nenhum? Porque inside significa dentro. E se a gente for ver aqui, a gente tem um plane para nossa areia e um plane para nossa água. E para que essa areia molhada fique dentro da nossa água, eu preciso que ela seja não só um plane, né? Eu preciso que ela tenha volume. Então olha só que legal, eu vou pegar esse plane da água, vou aplicar um modificador chamado shell, porque vai dar volume para ele. E esse shell geralmente vem aqui para cima, né? Eu não quero. Eu quero deixar 0, porque eu quero que a água volte a ficar exatamente onde ela estava. E no inner amount aqui, ó, eu vou botar 4. Ou seja, ela criou um volume para baixo. Então olha só que bacana. A nossa água, na verdade, agora é um box, tá? Que a face de cima encosta na areia, exatamente nesse lugar aqui, e faz aquele efeito que a gente viu. Só que para baixo, a água tem um volume, que inclusive eu fiz maior
do que areia, porque eu quero que passe. Agora vamos ver como é que ficaria um render disso aqui, um preview, exatamente como a gente queria. Então a gente tem areia seca, areia molhada e dentro tá vermelho. E daí, obviamente, eu não quero vermelho, né? O que a gente vai fazer? A areia seca é branca, a areia molhada é preto, então eu vou copiar esse preto aqui, ó, pro Color Inside. Copy. Pronto. Agora faz bastante sentido, né? Agora tudo que tá embaixo d'água tá molhado, quando começa a encostar na areia começa a ficar molhadinho, vai secando e vai ficando isso. E o legal do Corona Distance, porque dá para fazer esse efeito muito parecido com o Corona Ambient Occlusion, também daria para fazer. Só que o Ambient Occlusion, ele pega realmente da onde encostou para frente, tá? Para um lado ou para o outro, né? E o Distance, não importa de qual eixo vem. E isso é o mais legal, porque aqui, ó, onde a areia tá mais baixa, ele molha mais. Onde a areia está mais alta, ele molha menos. Então é realmente como acontece. Por quê? Porque a distância que a gente tem desse plane da areia para nossa água que está aqui, ou mesmo a que está aqui embaixo, cria esse efeito super natural, tá bom? Deu para entender aí? Beleza, então a gente já definiu e já compreendeu como é que funciona o Corona Distance e agora o que a gente precisa fazer é criar um material da areia para trocar o branco por areia fofinha e o preto por areia molhadinha. Vamos lá. Bom, e para a gente fazer esses dois materiais, né, ficarem no lugar ali do preto e do branco, eu vou pegar materiais prontos já da Quixel, né? Se você vier aqui dentro do Bridge, Surfaces e digitar Sand, que é areia, você vai ver vários tipos de piso que eu digo de chão, né, de barro e tal, mas tem muita coisa de areia também, olha só, molhada, seca, enfim, tá? Eu já separei as duas que eu vou utilizar, coloquei aqui nos meus favoritos e eu vou usar essa aqui, ó, Ripple Sand e essa Tidal Beach Sand, tá? Então, areia molhada e areia seca. Eu vou trazer isso para minha cena aqui, eu vou abrir meu editor de materiais, vou colocar ele desse lado aqui e o Bridge aqui. Então, para trazer, eu só vou clicar aqui no mais e ele já vem automaticamente aqui para o meu editor de materiais. Eu volto lá no Bridge e vou trazer essa outra areia aqui. Mais também. E ele trouxe. E ele traz sempre uma em cima da outra, né? Então, a gente pode só tirar aqui, ó. Se por um acaso, quando você estiver movendo o seu material, o restante não estiver vindo junto, tá? Você pode vir aqui em Options e tem aqui, ó, Move Children. Porque senão vai acontecer isso, né? Você vai mover e vai ficar as coisas tudo paradinho ali, né? Então, tipo, você pode voltar. Então, aqui em Options, Move Children, para que todos eles venham junto. Legal, então a gente tem dois materiais aqui e são esses dois materiais que a gente vai colocar no lugar, né? Deixa eu trazer o material aqui, que eu já não tô mais com ele aqui. Da areia. Para fazer isso, tá bom? E como é que a gente vai fazer esse material aqui então, tá? Eu vou até aumentar para explicar bem direitinho para vocês e daí depois a gente aplica isso lá, tá? De verdade, esse material que a gente tem aqui não importa, tá? Eu vou até deletar ele aqui. Eu só usei ele como base para a gente poder entender e configurar esse cara aqui, porque o que importa aqui é essa configuraçãozinha aqui que tá dentro do meu Corona Distance, tá? E para poder ter isso aqui funcionando, eu preciso criar um outro material que se chama Corona Layered Material. Ele vai fazer layers, né, camadas para os meus materiais. E o que eu vou fazer então assim, ó? Eu vou pegar a areia molhada e vou colocar aqui no meu Base Material e vou vir aqui na minha areia seca e vou colocar no meu Layer 1 Material. O que vai fazer sair de um material e começar a funcionar o outro? Eu uso uma máscara. E a máscara vai ser o nosso Corona Distance, tá? E esse Corona Distance eu vou ligar ele aonde? Aqui na máscara 1, para funcionar no Layer 1. Eu clico aqui em máscara 1, fechou? A gente tem ele aqui funcionando. Agora eu vou pegar esse material que a gente acabou de criar e vou aplicar esse material na nossa areia. Seleciono ele aqui e aplico. Vamos ver como é que por um acaso está o render agora, tá? Se eu vier aqui, olha o que está acontecendo, gente. A gente tem areia molhada, areia seca, já no mix, já funcionando. O problema todo que está acontecendo aqui é a escala e a direção errada, né? Porque tá vendo que a areia molhada tá com ondinhas pro lado de cá, e na verdade eu gostaria que tivesse ondinhas pro lado de cá, que é onde a água vai alcançando lá. Isso aconteceu porque a gente não mapeou a nossa areia, né? Não tem problema, a gente vai vir aqui. Inclusive eu posso mostrar agora alguns dos materiais, né? Eu vou selecionar esse mapa aqui, por exemplo, ó, vou dar aqui, ó, para ele aparecer, tá? Show Material. Só pra gente poder mapear ele direitinho, tá? Tá aqui, ó, vou ver de vista topo. Eu vou vir aqui, modificador, UV Map. Eu vou usar nesse UV Map, planar mesmo, que eu só quero ver isso de cima. E eu vou dar a escala de 200 por 200, de 2 em 2 metros. Eu vou abrir o gizmo dele aqui e vou rotacionar ele. Vou ligar o meu Snap e quero que fique a 90 graus assim. Tá vendo? Então o que tá acontecendo?
A água tá vindo, tá molhada aqui embaixo, continua vindo assim, só deixa eu ver se não tem que ser 180 graus. Deixa eu voltar aqui. Isso, assim. E depois vai ter areia seca, beleza? Então agora que eu já criei o meu VW Map, vamos ver como é que tá ficando o render? Vamos dar um preview aqui, ó. Olha só, agora a escala já tá bem mais natural, né? A gente tem aqui, ó, areia molhada, areia um pouco mais molhada e areia seca. Mas olha só, para a escala que eu criei aqui, eu acho que esse 200 ainda está grande. Então não tem problema. Posso selecionar o nosso objeto aqui. Vou botar aqui 100, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Pronto, agora parece mais natural. Só que eu tô achando que a parte molhada tá muito pequena. Eu acho que talvez tinha que ser uma área maior, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o nosso editor de materiais e vai pegar o nosso mapa do distance e a gente pode aumentar aqui para 7, por exemplo, 8. Olha o que vai acontecendo. Ele vai trazendo cada vez mais para longe. Só que ele vai ficando também mais discreto a troca das duas coisas, tá? De repente 8 aqui, não, vou deixar 6, tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Legal. Só que olha só, tá vendo que essa areia mesmo molhada, ela tem outro formato, mas não parece muito molhada, né? Vamos tentar ver aqui de outras maneiras nosso contra o sol, talvez, pra gente ver como é que tá ficando, se tem reflexo ou não tem. Até tem, né? Mas é muito pouco. A gente vai ter que editar essa areia para que ela fique ainda mais molhada. Vamos arrumar esse material, então? Como é que a gente faz isso? A gente mexe isso aqui nesse canal de Roughness, que é esse mapa aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um Corona Color Correct no meu canal de Roughness. E agora, quando eu mexer no Roughness aqui, ó, porque o gama tá 1, tá vendo? Eu vou até deixar rolando o interativo, porque daí a gente pode ir vendo quanto que a gente vai mudar isso de intensidade. Eu vou mexer no gama desse Roughness, tá? Vou pegar aqui, ó, Color Correction, o gama tá 1. Olha só o que acontece se eu botar 2. Vai ficar mais seca ainda, né? Porque quando eu aumento o gama, a imagem fica mais clara e o branco, o roughness, é a ausência de brilho, né? E quanto mais escuro, mais brilhante fica. Então o que eu tenho que fazer com o gama? Diminuir o gama para que esse mapa que tá aqui fique mais escuro, consequentemente, mais brilho. Então vamos fazer o invertido, então. 0,6 vamos colocar. Olha só que bacana. Agora já tá bem molhado, tá vendo? Se eu diminuir isso ainda mais, 0,4. Olha só. Então a gente tem agora molhado e veio ficando seco aqui, tá vendo? Ó? A gente consegue ver isso muito bem aqui, ó. Se a gente rotacionar, vai ver o brilho, ó. Olha só que bacana. E é dessa maneira que a gente faz, então, uma areia molhada ficando areia seca. A areia já está praticamente pronta. Cada caso que você tiver aí vai ser um caso, né? Você vai ter que ir ajustando de acordo com a escala do seu projeto, com o tamanho que você vai ter de praia e tudo mais. Mas o legal é que agora isso aqui funciona assim, né? Mas se por um acaso eu quiser pegar essa minha areia aqui, vir aqui de novo nos vértices e mudar tudo, tipo, eu vou dizer assim, eu não quero mais que a onda seja aqui, eu quero que ele seja assim, eu quero fazer uma parte de areia que vai lá pra dentro e aqui vem pra cá. Depois eu dou um Ctrl Z, só pra ver que mudou o formato aqui, tá? E quando eu abrir agora e fizer o render disso aqui, ó, olha só, automaticamente seguir o formato, porque é de forma procedural. Tem a ver com a distância que tá dessa água, beleza? Vou dar um stop aqui, vou dar uns Ctrl Z, que eu não quero, eu tava preferindo a minha praiazinha antes. E a gente já fez a parte da areia, tá? Esse tutorial tá ficando longo, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma segunda parte pra gente falar só do material da água. De qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado. Eu já quero que você teste aí e use o Corona Distance pra poder criar os seus inúmeros materiais. Isso aqui é só uma das coisas que dá pra fazer com o Corona Distance, né? Eu tive a ideia de utilizar aqui pra fazer uma praia, tá bom? Se você gostou dessa parte 1, já deixa o seu like aqui. Se não tá inscrito, como eu falei no começo do vídeo, já se inscreve também. E isso é só uma das maneiras de criar tantas coisas que a gente cria nesse universo 3D. Uma das coisas que tem dentro do meu treinamento completo. Se você quer saber mais sobre o meu treinamento completo, tem a página aqui também, off3dacademy.com, tá? Se você quer se tornar verdadeiramente um especialista da área de arquitetura, na área de renderização de arquitetura, se destacar enquanto profissional e fazer imagens incríveis, você deveria dar uma passadinha então no off3dacademy.com, beleza? Vamos para a parte 2 para a gente continuar agora e saber fazer a espuminha da nossa água e como é que isso vai funcionar. Vamos lá!